O programa de hoje apresentará os quadros refletindo sobre a moral evangélica para que possamos desenvolver em nós a fé inabalável que, segundo Kardec, é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. No segundo bloco, conhecendo o segundo livro do Pentateuco, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. No terceiro bloco, tema livre discutindo a temática espírita para a formação de opinião. E ainda no quarto bloco, sempre uma história de cunho edificante. Então, nós vamos começando aqui no quadro Refletindo sobre a Moral Evangélica. Leremos a lição Advento do Espírito de Verdade, colocada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo O Cristo Consolador. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram o ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de chamarem contra suas dores, ou melhor dizendo, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor e a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Mensagem do Espírito de Verdade, psicografada em Harvard, em 1863. Então, sempre esse chamamento a nós para que tenhamos uma resignação diante dos problemas, mas que nós tenhamos atitudes adequadas às necessidades da nossa evolução espiritual. Quando nós nos entregamos ao sofrimento, nos entregamos à aflição, nós não encontramos meios de resolver a questão, de resolver o problema. E, geralmente, quando nós estamos nesse desespero, nessa falta de esclarecimento, nós rogamos a Deus, mas a nossa rogativa é aquela rogativa do desesperado, a rogativa do revoltado. E então, assim, encontramos enormes dificuldades para a solução do nosso problema. A recomendação inicial do Espírito de Verdade é para duas palavras, abnegação e devotamento. Então, quando nós estamos nos sofrimentos morais, nós somos chamados a esta lição da escola que é o planeta Terra. Essas lições são de expiação e também de provas. Aqui só podemos ter momentos felizes, que são como a hora do recreio na escola comum, porque a felicidade não é deste mundo. Desde as primeiras escrituras, nós ouvimos estas palavras. E se achamos ter encontrado aqui a felicidade,
é porque vivemos as ilusões da injustiça e do orgulho. Estas nos fazem acreditar que já conquistamos o direito de desfrutar dos melhores recursos que a terra pode nos oferecer. E se somos injustos hoje, amanhã colheremos os frutos dessa semeadura. Se há felicidade plena para alguns, é porque dentro do castelo do egoísmo não veem passar as multidões de mendigos morais e opressos da economia injusta que elegeu o consumismo, o consumidor, como seu herói, e deixando esquecidos os verdadeiros geradores da riqueza. Estes homens simples e donos do trabalho digno padecem na miséria material. Consomem largo tempo do dia no transporte ou em outro emprego, numa dedicação quase desmesurada ao trabalho, seja pela necessidade de recursos, seja para satisfazer o homem consumista. Não dá para ser feliz se vemos o nosso irmão que carece da higiene de moradia, onde o esgoto entra pela porta e o incêndio ou a enchente despertam nas madrugadas sombrias. E se eventualmente somos felizes, é porque estamos cegos pelo orgulho. A doutrina espírita nos ensina, então, que estamos na Terra para evoluir e só podemos avançar moralmente transformando o orgulho em devotamento e colocando no lugar do egoísmo a abnegação. E a dedicação ao próximo podem nos trazer, então, as nossas, o nosso fortalecimento espiritual e a nossa união com os espíritos de luz. Então, é esta necessidade que nós temos, né, de praticar a caridade em favor dos nossos irmãos que precisam mais do que nós. É este o convite feito pelo Espírito de Verdade. Passamos a palavra, então, ao Almir, na sequência. Boa noite a todos. Dando continuidade, nós temos duas palavras nesses textos, que é o devotamento e abnegação. Nós vamos encontrar essas duas palavras quase todas as obras básicas da doutrina espírita. Então, são palavras que têm significados diferentes, mas têm algo em comum, uma interseção. Que seria isso aí? Seria promover o bem ao outrem. Então, o que é devotamento? É dedicar ao outro com os meios que nós temos ao nosso alcance, seja material ou moral. Ao passo, a abnegação é muito mais que devotação, é uma renúncia, é deixar o seu interesse pessoal em prol do outro. Então, nós temos essas duas palavras, abnegação e devotação, né? Que tem como intersecção, pontos comuns, o esforço desinteressado, intenso e contínuo, realizado com grande alegria, é a aplicação de ser útil. A diferença está no devotamento e a dedicação. E mais que a dedicação, é a abnegação. Como foi bem falado no texto, que a caridade, o que é caridade? É o amor em ação e movimento. São dois itens que compõem a caridade. E, nesse contexto, eu iria dar um exemplo nesse momento, mas o tempo está curto, vou dizer rapidamente. Quando chega um visitante, um amigo, nossa casa, nós recebemos ele. Quando vai embora, por educação, a gente leva até nossa casa, até a rodoviária, o nosso carro. Então, nós estamos, nesse momento, devotando, dedicando a ele. Quando chega na rodoviária, nós vamos além, vamos até a bilheteria para ir comprar o bilhete e esperar o seu embarque no ônibus. Então, nós estamos deixando nossos interesses de lado para promover, dedicar o outro. Então, nós temos aqui a abnegação, que é aquela renúncia em prol do outro.
Então, eu vou deixar agora para o Antônio Carlos prosseguir nos comentários. Ok, então, continuando do ponto que o Almir chegou, né? Dando continuidade a isso, dizemos o seguinte: é só o início da leitura que o Alberto fez para nós aí, né? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Quando a gente ouve isso, a princípio nós temos que deixa eu só retomar o tempo aqui. Quando dizemos isso, a princípio, o que nos vem na cabeça? Que em qualquer situação, em qualquer forma de nos interagir, Deus estará nos consolando, Deus estará nos dando tudo o que Ele precisa, e esquecemos da continuidade desse ensinamento do Cristo Consolador, que vai um pouquinho, mas tem mais um pedacinho, mais um parágrafo à frente, para poder dar o entendimento. Aí fala, né, esse bálsamo que consola, o que vem a ser? O que o Almir falou, a abnegação e o devotamento, porque são uma prece contínua que encerram um ensinamento profundo. Abnegação e devotamento. Aí a gente vai, como o Almir muito bem definiu, a abnegação. Abnegação em termos de religião, é a renúncia de si mesmo em prol do próximo. Abnegação. E sacrifício, uma vez que eu consigo renunciar às coisas do mundo em prol do próximo, o sacrifício eu já estou fazendo a minha parte. E diante dessa postura, dessa conduta, desse proceder, o homem, né, o ser humano encarnado principalmente, vai recebendo automaticamente o consolo de Deus, a consolação de Deus, de Jesus, e nesse estado de espírito, nada no mundo poderá o afetar, nada, porque ele já está vivenciando uma atmosfera crística. Eu diria até que angelical, mesmo não estando nesse nível ainda, mas ele já começa a desfrutar, ainda que encarnado neste planeta, com toda a adversidade existente, ele começa a desfrutar um pouquinho daquilo que o espera no plano espiritual. E embalado espiritualmente por essa sensação maravilhosa de bem-estar, ele não se deixa derrotar por situação nenhuma, até mesmo pela situação que estamos vivendo agora. É um sofrimento, né, uma necessidade de esforço coletivo em toda a humanidade. Até mesmo nesse sentido, aquele que está com Deus no coração, abnegado e devotado em prol do próximo, da comunidade, da humanidade, ele está protegido e fortalecido pelo Senhor da vida. É isso que eu penso. Aqui no Alberto? Aqui no texto, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Pronto? Alô, Calixto está na escuta, Calixto? Você está me ouvindo, Alberto? Então passa para o José. Vai, José. Muito bom. O comentário foi muito bom, mas eu só vou fazer uma pergunta para vocês, aí vocês vão pensando. Ele diz aqui no início: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Olha só, não é de graça. Você tem que pedir. Entendeu? Então, o que acontece conosco, com a maioria das pessoas, né? A maioria da humanidade? Será que nós sabemos pedir
realmente a Deus, o que realmente nós estamos precisando, né? O que ele diz aqui: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe pedem. Então, fica a pergunta: será que nós sabemos pedir? Qual é a forma que nós estamos pedindo? Nós estamos nós somos os aflitos? Será? Nós somos humildes o suficiente? Olha quem está falando aqui. Os humildes. Então fica a pergunta para vocês aí. O Calixto. Vocês estão me ouvindo? Calixto. Vocês estão me ouvindo? Fica a pergunta. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Pode Ok. falar. Eu não estava conseguindo aqui me comunicar. Não, eu tenho aqui o comentário que eu ia fazer, José. Eu acabei não prestando bem atenção no que você falou, porque eu estava tentando restabelecer meu áudio aqui. Mas o comentário que eu ia fazer é que breve, inclusive, né? É que nós temos aqui no texto o seguinte: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua, uma prece contínua, e encerram um ensinamento profundo. Então nós temos aqui uma outra, vamos dizer assim, uma outra vertente do que seja a prece. E é a prece na sua eficácia máxima. Ou seja, quando nós, como disseram os companheiros, né? Quando nós renunciamos espontaneamente às nossas próprias vontades, quando nós nos damos ao outro por devotamento, nós estamos procurando, evidentemente, atender às suas necessidades, sejam elas psíquicas, espirituais ou mesmo materiais. Nós estamos realizando uma verdadeira prece, não é? Nesse ato de caridade, nós estamos realizando uma verdadeira prece. Porque quando nós falamos, não é? E não praticamos, as nossas palavras ficam vazias, não é? Disse Jesus: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, aqueles que se preocupam, né, uns com os outros, com as suas necessidades, com as suas vontades, né? Desde que sejam lícitas, é lógico, não é? Então nós devemos realizar essa verdadeira prece através do devotamento e da renúncia. Basicamente é isso que eu gostaria de falar. Achei interessante aqui, porque primeiro aquilo que o José falou, né? Que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Primeiro a gente tem que ver assim, primeiro tem que pedir, e segundo, ele não vai fazer por nós. Ele consola, quando nós estamos muito para baixo, ele vem nos manda o consolo e nos dá força para que nós possamos fazer a nossa parte e escapar dos problemas. Mas também tem uma coisa aqui que é assim, que nos dá esperança, porque ele diz assim: o seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Aí a gente está falando aqui de abnegação e devotamento. Abnegar, negar-se a si mesmo, né? E devotamento, devotar-se ao outro. Tem alguém que faça melhor isso do que uma mãe, né? Por seus filhos, né? A gente está conversando aqui de abnegação e devotamento. As mães são um exemplo clássico disso. Às vezes a gente vê, as pessoas até acham ruim, às vezes, né? Mas às vezes a mãe tem um filho que está indo preso e ela fala: não, mas o meu filho não fez isso, ele não é assim, né? E toda a vizinhança, todo mundo sabe que ele fez aquilo realmente, mas a mãe não vê. A mãe só vê o lado bom, né? Todo o mal, toda a parte ruim, ela quase que passa uma borracha por cima disso tudo e consegue extrair daquela criatura sempre o melhor. E você vai nessas fim de semana, nessas carceragens e tal, você vê ali, são as mães que estão indo visitar seus filhos, né? Porque as companheiras deixam para lá, amigo não aparece nenhum, irmão raramente vai um ou outro, mas são as mães mesmo. Então,
não tem um ser mais abnegado, mais devotado do que mãe, não é? E eu achei interessante também que ele fala aqui que o corpo sofre quanto mais forte é o baque que o espírito toma, né? Mais profundo é o sofrimento do corpo. E a gente percebe isso, né? Os problemas morais, eles costumam afetar muito os nossos corpos, né? A pessoa fica, às vezes, nervosa, não come, né? Dá tremedeira. E o nervoso não é do corpo, o nervoso é da criatura, né? Mas afeta a parte física da pessoa. É isso aí. O Luiz está por aí? Estou por aqui. Diga aí, Luiz, fala. Está meio em cima da hora. Estamos meio em cima da hora, mas só um... Não, pode seguir. Pode seguir. Nós temos uma das qualidades da devoção é a observância das práticas inspiradas pelo zelo religioso. Para nós tem um valor muito impactante na vida do trabalhador. Porque nós temos todo um aparato de instruções da espiritualidade. Nas obras básicas, nas obras complementares, que nos dão esse zelo em relação à vida, em relação a tudo aquilo que nos é concedido, e até mesmo, embora eu tenha que dizer isso meio com um amargor na boca, até pela dor, que ela visa, é o remédio amargo, mas que cura. E depois nós vamos encontrar lá a danada da abnegação. Nas características da abnegação, ela é uma expressão clara do capítulo 5 do Evangelho, que é o verdadeiro silício, onde a criatura humana é convidada a fazer essa renúncia, esse desprendimento, altruísmo, superando as suas tendências egoísticas. Só que com um detalhe, que, lógico, ao longo da jornada a gente vai errar muito até chegar no ideal, porque muita gente tenta praticar isso se anulando. E Jesus nunca pediu que nós nos anulássemos. Deus não quer que nós nos anulemos. Ao longo dessa jornada, conforme nós vamos estudando o Evangelho, estudando as instruções dadas pelos Espíritos, nós aprendemos que podemos ser, sim, o arrimo, mas sem deixar de viver, sem nos anularmos. Dando exemplo, então, para o nosso irmão, do bem viver, do bem praticar a lei de Deus em suas variadas facetas. O amor, amor renúncia, amor coragem, amor solidariedade. É o que eu tenho para somar na reunião. Ô, pessoal, posso passar um recadinho rapidinho no pessoal que está aqui? Ó. Pode passar. Vilma Silveira está nos assistindo. Ela mandou aqui um ok, disse que está muito bom o programa. A Maria Lima, ela disse que entrou agora há pouco, faz algum tempo já. Ela disse que é de São Sebastião, litoral de São Paulo. A Marta Silva diz que está na terra de Chico Xavier, provavelmente Uberaba, não é? Ou Pedro Leopoldo, aí não dá para a gente saber. Urzi Santana diz que é de Ubatuba, e Vilma Silveira nos falou aqui que ela é de Campinas, está adorando o programa. É isso aí. Muito bem, você está no programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. É um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Este programa normalmente é transmitido pela Rádio Estúdio AFM de Mogi das Cruzes e que está indo ao ar pelo facebook.com/quintauzeiate. Vou repetir, facebook.com/quintauzeiate. Quinta de Luz vai até às 22 horas. Nós vamos passar, então, para o segundo bloco do programa, mas nós vamos, antes disso,
divulgar aqui o nosso telefone para que você também possa fazer os seus comentários, também suas críticas e sugestões. O telefone é 11 9 6947 1763. Vou repetir o telefone. Aqui em São Paulo, 11 9 6947 1763. No segundo bloco do programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito, nós vamos falar do Pentateuco, o livro do Pentateuco, o livro dos médiuns. Nele está contido o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. A lição de hoje está contida no capítulo 4, da quarta parte, e fala dos sistemas. Nós convidamos, então, o Almir para fazer a leitura e começarem os comentários aí desta parte. Almir, está na escuta? Pois bem, vamos continuar. Então, a lição de hoje está contida no capítulo 4 da primeira parte do sistema do Livro dos Médiuns. Ela diz o seguinte: seguindo metódica ordem, para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém que sejam colocados na primeira linha dos sistemas, o que se pode classificar como um sistema de negação, isto é, a dos adversários do Espiritismo. Já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, assim como no volumezinho que intitulamos O que é Espiritismo. Fora supérfluo insistir nisso aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em duas palavras, os motivos em que eles se fundam. De duas espécies são fenômenos espíritas, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitir coisa alguma fora da matéria, concebe-se que negue os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam os seus argumentos, se pode resumir nos 4 sistemas seguintes. Hoje, nós vamos só tratar do primeiro sistema, que é o charlatanismo. Entre os antagonistas do Espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste pela razão de que alguns puderam ser imitados. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos ludibriados e todos os médiuns seriam ludibriadores. De nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Se isso merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Demais, pessoas há cujo caráter afasta toda suspeita de fraude e preciso é não saber absolutamente viver e carecer de toda urbanidade, para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, pois que não estáis satisfeito, à porta vos será restituído o que pagastes. E como um gesto lhe indicou
o que de melhor tinha a fazer. Deve-se, por isso, afirmar que nunca houve abuso. Para crê-lo, fora mister admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo? Porém, o mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja prejudicada desfavoravelmente. Para chegar-se à verificação que se pode obter da boa-fé com que obram as pessoas, deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Esse é o texto que está no Livro dos Médiuns do Sistema. Passamos aos comentários. No século XIX, aproximadamente 1850, na década de 50 desse ano, no século XIX, começava a surgir, não somente na Europa, mas nos 4 cantos do planeta, determinados fenômenos de efeitos físicos, tais como mesa girante, pancadas e outros, que naquela época não tinha nenhuma ciência ainda que explicasse esses fenômenos, até que surgiu em 1857 o Espiritismo, a codificação das obras básicas da codificação de Allan Kardec. Pois bem, então, naquela época, ao surgimento do Espiritismo, antes e depois, era muito comum, naquela época, aqueles espetáculos de fenômenos de efeitos físicos, nos grandes salões, nos grandes teatros da Europa e do mundo, que arrastava multidões por curiosidade para ver aqueles efeitos físicos que eles pagavam o ingresso. Muito bem. A partir desse momento, começou a surgir, como sempre existe, infelizmente, os aproveitadores da fé cega, pela curiosidade, distorcendo todos esses fenômenos que nós conhecemos. Pois bem, a incredulidade começou a surgir do Espiritismo. Tá? Criaram aqueles adversários, inimigos, né? Que criaram esse sistema de negação desses fenômenos e efeitos físicos, que um deles que nós estamos tratando, que é o charlatanismo. Pois bem, eu queria... aquele que passou uns tempo atrás, uma novela da Rede Globo, O Astro, na primeira versão com o Francisco Oco. Depois passou uma segunda versão com o Rodrigo Lombardi nas 23 horas. E outra novela passou O Profeta. Quem puder assistir essa novela, esse trailer no YouTube, vai justamente explicar essas pessoas de má fé. Que o médium, à medida que ele vai crescendo, né, ele vai inserindo nesse espetáculo, ele vai se perdendo. Então, a história o Astro, o Profeta, dessa novela, é subinteressante nos conhecermos. Agora eu vou passar para o Antônio Carlos. Ok. Ok, Antônio Carlos? Ok, no ar. Bom, esse tema, né, que nós estamos vendo, né, esse sistema, né, que defende aí a ideia do charlatanismo em contradição com o que Kardec vinha apresentando ao mundo através da equipe de médiuns que o assistia, né, é uma argumentação que, a olhos distraídos, a ouvidos distraídos, pode até convencer que homens de má fé
dotados de grande destreza com as mãos, ilusionistas, poderiam promover os mesmos efeitos que Kardec conseguiu com a sua equipe de médiuns durante a codificação do Pentateuco. Mas isso, vale lembrar aqui, que ainda hoje, com tudo que nós já conhecemos, com toda a informação que se divulgou, né, sobre a doutrina do Cristo, tantas explicações, tantos ilustres espíritos que codificaram, né, trouxeram para nós informações maravilhosas, né? Com tudo isso, ainda fica difícil de convencer algumas pessoas que o seu íntimo, por N motivos, os romances nos revelam isso, né? Por N motivos, se negam a crer em qualquer coisa que venha do além, conforme eles dizem, né? Conforme metodologias usadas por eles mesmos, né? Argumentação, né? Qualquer coisa que venha do mundo, que não seja o material, que eles poupam, que eles experimentam, que eles visualizam, não acreditam. Então, a teoria, essa coisa do charlatanismo, ele é complicado porque realmente complica. Ele fica muito difícil convencer alguém, ainda hoje, como eu estava dizendo, que existe todo um conjunto de fenômenos, quando for da vontade do Pai, da vontade de Deus, poderão se manifestar. Tem muita coisa que nos dias de hoje já não são mais necessárias como foram para a época de Kardec. As mesas girantes, conforme o Almir falou, e outros fenômenos mais de materialização, né? Não são mais necessárias, logo não precisam fazer. Isso não significa que não existam mais. Se for necessário e for da vontade do Pai, com certeza os grandes espíritos promoverão alguma coisa nesse sentido. E ali estará o pessoalzinho do contra, que o seu íntimo, por N motivos, como eu estava falando, não aceita. Eu tinha começado a falar e fugi um pouquinho. Tem romances que falam muito bem da coisa do agnóstico, do ateu. Por quê? Por que agem assim? Boa parte deles foi por um dia ter vestido a camisa do cristianismo, a bandeira do cristianismo, e por questões entre ele e a igreja, acabaram perecendo em situações difíceis, situações lamentáveis. E aquilo criou, no espírito desses irmãos, uma aversão pela palavra, pelo nome Deus, pelo nome Cristo, Jesus, que eles não conseguem vencer isso. Dizer que nunca foram do lado do bem é difícil. Eu acredito que não seja o caso. Geralmente são traumas muito profundos que passaram lá pela Idade Média, durante a expansão do cristianismo pelo mundo. O cristianismo tem culpa nisso? Não, claro que não. É uma doutrina maravilhosa que só nos eleva. Porém, na cabeça de algumas pessoas, acabaram causando traumas. E outros motivos também. O que eu estou tentando dizer aqui é isso: não nos preocuparmos com aqueles que condenam veementemente os fenômenos espíritas, pois eles têm lá, no fundo, nos seus corações, nas suas mentes, algum trauma para ser trabalhado e não conseguem admitir no dia de hoje. Mas também serão do bem. Um dia também chegarão à luz. Um dia também seguirão o Cristo. É o que eu acredito. Nesse caso da lição, nós também temos que levar, assim, pelo contexto, porque na época vigia um pensamento forte, ou uma filosofia forte, que era a do positivismo, aquela filosofia de Augusto Comte, em que o que
mandava mesmo, que era, vamos dizer assim, o que prevalecia era a, era a ciência. Ou seja, a ciência ela era mais importante do que a religião. Até porque eles estavam, muitos estavam já assim, desacorçoados, sem fé na religião, tendo em vista uma série de razões, né? Seja lá pela venda de indulgências, pela adoração a santos, enfim, uma série de razões levaram as pessoas, muitas delas, a recusarem aceitar as religiões, né? A religião católica, em especial aqui no Ocidente, né? Porque nós temos que falar do Ocidente, porque o Espiritismo nasceu na França. E então, quer dizer, tinha uma certa lógica refutarem os fenômenos físicos, até porque se existiam, nós temos que separar o joio do trigo. Se existiam pessoas sérias, existiam também pessoas que não eram assim tão sérias, né? Como disse o Almir, muitos desses fenômenos eles eram produzidos em teatros, né? Em casas de show, de espetáculos. E nós sabemos que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, se os espíritos não quiserem se manifestar, não há como fazê-los se manifestar ou se manifestarem. Então, muitas vezes acontecia também essas prestidigitações, essas magias, esses truques, né, para maravilhar as pessoas. Então, como eu disse, nós temos que separar o joio do trigo. Mas os que realmente estudam, os que realmente buscam a verdade, certamente vão perceber que isso tudo era possível, e é possível ainda, como disse o Antônio Carlos, hoje não muito corrente, não muito comum, mas ainda ocorrem os trabalhos de manifestações físicas, até mesmo principalmente, né, até mesmo não, até principalmente para curas espirituais. E então, quer dizer, é possível, basta que nós estudemos, basta que nós busquemos o conhecimento para nos certificarmos que de fato podem ocorrer essas aparições, vamos dizer assim, de espíritos através da ectoplasmia. Era basicamente o que eu gostaria de dizer. José? Falar do charlatanismo. Mas isso sempre existiu pessoas querendo levar vantagem, né? Querendo, de alguma forma, ludibriar algumas pessoas, né? Então, faz parte da nossa da evolução das pessoas. E nós vemos também que em todas as religiões existem os falsos profetas que vêm falando coisas que levam as pessoas à descrença, né? À falta de fé das pessoas. Como o Antônio Carlos falou, em algum momento, todos nós que somos bons hoje, ou aqueles que são ruins, um dia já fomos bons e, por algum motivo ou outro, nós perdemos a nossa crença naquilo que nos eleva a Deus. Muitas vezes as pessoas foram tão violentadas na sua fé, nas suas crenças, que hoje elas não acreditam, né? Elas querem uma prova uma prova melhor, né? De um fenômeno que é natural. Eles ainda não entenderam que tudo que ocorre é um fenômeno natural, fazendo parte da natureza. E a mediunidade não é diferente. A mediunidade de incorporação, psicografia, de materialização, são fenômenos naturais. Então, o dia que o homem tiver essa crença, essa compreensão e essa aceitação, porque primeiro ele tem que aceitar,
depois ele vai começar a estudar para entender o mecanismo, né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha a falar. O Luiz vai falar alguma coisa? Luiz? Luiz? Então, aqui. Pode falar. Estava aqui procurando aqui um dado, uma fonte, né? Porque tem um parágrafo, ou melhor, tem uma frase aqui que é valiosíssima. Porém, o mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja pré-julgada desfavoravelmente. Porque é realmente uma coisa que ocorre. Isso independe do campo, né? E eu até estava lembrando até de um caso envolvendo a questão dos efeitos físicos. Tem uma obra espírita, de um espírito que eu respeito, através de um médium que eu também respeito, que é Trilhas da Libertação. O espírito é o Manuel Filomeno de Miranda e o médium é o Divaldo Pereira Franco. E ele mostra lá a falência de um médium de efeitos físicos e do espírito que fazia cirurgias, que atuava através dele. Ambos faliram, demonstram quadros ali angustiosos, e é importante, então, para a nossa reflexão, ao invés de, às vezes, tem sim os detratores, tem várias problemáticas, mas, como dizia um amigo meu, antes de a gente olhar para o quintal do outro para criticar, que a gente olha o nosso próprio. Para a gente ver como é difícil para nós mesmos levarmos a termo o compromisso da mediunidade, que começa como faculdade a ser desenvolvida. E até se tornar a mediunidade ativa com Cristo, haja séculos e séculos, hein, gente? É o que eu tenho para acrescentar. Eu vou pegar um gancho do Luiz. O Luiz estava falando do livro que ele leu do Valdo, né? Do Divaldo. A gente tem um caso contemporâneo, agora o João de Deus, né? Lá de Abadiânia de Goiás, que atendia um monte de gente e tal. Enfim, quando foram ver, tinha milhões em casa, armas, enfim, uma coisa horrorosa. Mas, quando a gente fala de efeitos físicos, que o Kardec fala que é efeitos físicos e os efeitos inteligentes da mediunidade, a gente muitas vezes esquece que psicofonia também é efeito físico, né? Psicografia é efeito físico, a tiptografia, que são aquelas batidas, é efeito físico, as curas, que são mais procuradas, as materializações, que são mais raras, né? A telecinesia, que é aquele negócio de você mexer, levar as coisas de um lado para o outro só com a força da mente, né? Enfim, o efeito físico é aquilo que consegue colocar o espírito, que está desmaterializado, em contato com nós, que estamos materializados. Tudo isso é efeito físico. E o efeito inteligente trata da essência moral e da inteligência, né? Que essas mensagens, que essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, o que é que eles vêm trazer para nós? Quer dizer, qual é a essência moral do ensinamento? A essência intelectual, moral desse ensinamento, não é? O que é que nós podemos extrair disso? Quanto isso vai fazer com que nos elevemos? A questão de buscarmos efeitos físicos, aqui no último parágrafo é o que fala aqui, né? Ele diz assim: o charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. A questão do charlatanismo está justamente porque nós, muito a miúde, vamos às casas espíritas em busca do efeito físico. Nós não vamos em busca do efeito inteligente, não é? Porque se nós fôssemos à casa espírita em busca do efeito inteligente para analisar a interação espiritual que está chegando ali para nós, né? Analisar as mensagens, analisar as comunicações que nos são passadas, seria mais difícil de acontecer um charlatanismo. O problema é que nós especulamos, né, com isso.
nós vamos à casa espírita em busca da cura, em busca da psicografia, em busca, enfim, de todo efeito físico, que é aquela demonstração que o espírito existe, que ele está ali em contato conosco. A questão de, o Luiz até falou, não sei se foi o Luiz ou eu não me lembro agora quem foi, mas colocou assim que muitas vezes o José, que as pessoas estão em busca de algo mais contundente, não é? Às vezes para poder acreditar. Eu acho que não, eu acho que nada faz a pessoa acreditar se ela não estiver pronta. Porque se fosse assim, todo mundo que estava vivo na era de Jesus, entre aspas, né? Todo mundo que estava vivo lá está vivo hoje, e se não tiver encarnado, está em espírito. Mas todo mundo que estava encarnado naquela época, que viu o mestre atuar, né? E Jesus não era médium de ninguém, se o quiserem, né? Pode ser médium de Deus, que pegava diretamente ele, pegava o fluido cósmico universal, modificava esse fluido e fazia o coxo andar, cego ver, o leproso ficava sarado, enfim. Mas todo aquele povo que viu todos aqueles prodígios, como está escrito, teria se convertido ao cristianismo e não foi isso que aconteceu, né? Então é por aí. Eu quero só mandar um alô aqui para Ana Rodrigues, que está vendo a gente lá dos Estados Unidos, mandou uma boa noite aqui. E Urzi, não sei se eu falei já, Urzi Santana, que está de Ubatuba. Boa noite para vocês. E aqui a Magalina Nico também está assistindo, né? Está em contato com a gente. E mais um pessoal aí do Linha de Luz, não é? Alberto. Muito bem, você está assistindo aí o programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Este é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte e internauta, dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Este programa vai até às 22 horas. Você pode mandar um WhatsApp para nós. O nosso número é 11 96947 1763. Nós somos aqui da Grande São Paulo, né? Mogi das Cruzes. Então, 11 96947 1763. Você pode mandar aí as suas sugestões, as suas perguntas e as suas críticas também para o nosso programa. Nós vamos, então, passando para o terceiro bloco do nosso programa. Ô, Alberto. Lembrando... Opa, pode falar. É só para lembrar que eu ainda não tive oportunidade, eu te chamei numa outra oportunidade, acho que você não deve ter ouvido. E eu estou passando aqui, que nós estamos transmitindo pela Estúdio A, tá? Pela Rádio Estúdio A. Eu consegui falar com o Arlindo e ele está transmitindo. Nossa, que maravilha, não é? Então você está ouvindo também pela Estúdio A FM, o programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. O nosso programa vai até às 22 horas. É uma satisfação a gente conseguir transmitir aí pela Estúdio A FM. Um grande abraço aí para o Arlindo dos Santos. Não é? Muito bom. Nós vamos, então, para o terceiro bloco do nosso programa, é o tema livre, onde desenvolvemos um tema enviado por nossos ouvintes sob a ótica da doutrina dos espíritos. Se você tem dúvidas sobre um determinado assunto relativo à doutrina espírita, envie-nos a sua sugestão e falaremos neste quadro sobre o tema que você, ouvinte, nos enviar. Hoje, o tema é na tarefa da educação. Então, convidamos o nosso companheiro Antônio Carlos para a leitura. Ok, Alberto. Então, vamos fazer a leitura na tarefa da educação. Todas as instituições de educação existentes, ainda hoje, em sua maioria, estão voltadas para o aprimoramento da criatura, na busca e na conquista dos bens e do capital. Mesmo dentro do educandário religioso, percebemos que existe uma certa promiscuidade ou uma certa desordem, né? Porque não se separa adequadamente a busca da religação com Deus e aos anseios da criatura pela conquista material.
Este comportamento educacional tem levado as almas a permanecerem por milênios ligadas ao trivial e ao momentâneo, esquecidas do essencial e do eterno. Decorre disso um atrasamento no processo coletivo, porque, embora uma pequena consiga perceber a essência e despertar para os verdadeiros valores da vida, a maioria caminha em transportes de ilusão, construindo uma vida farta materialmente, espiritualmente pobre. A educação do homem deve ser refeita, a tarefa é grande. Nesse sentido, os Espíritos vieram nos auxiliar, imbuídos da missão de nos fazer evoluir e preparar a Terra para viver tempos novos e promissores, onde habitará a solidariedade, a compreensão e a tolerância recíprocas. No entanto, é preciso de nossa parte disposição em receber os ensinamentos novos trazidos à Terra pelos Espíritos do Senhor. Devemos abrir os nossos corações e permitir que os ensinamentos sejam lançados nele, permanecendo receptivos para as ideias do bem, da caridade e do amor. Virá em que todos os habitantes da Terra estarão unidos no mesmo sentimento de compreensão, tolerância e caridade. E, a partir de então, o solo dos corações estará pronto para fazer frutificar o plantio das sementes que o semeador divino veio lançar à Terra há cerca de 2000 anos. Me veio, durante a leitura aqui, uma lembrança praticamente do final do livro Há 2000 anos, trazido por Emmanuel, ditado a Chico Xavier, e que, por sinal, né, é o livro de estudos, né, de férias do curso Aprendizes do Evangelho da Federação Espírita, né, a qual a gente faz parte, eu, Alberto, a turma lá da Vinha de Luz. Jesus, quando os primeiros cristãos são sacrificados, né, foram para o sacrifício nas arenas, né, de Roma, ou até mesmo lá em Jerusalém, né? Enfim, quando foram sacrificados, as equipes de espíritos, né, ligados ao Senhor, esperavam esses cristãos e os conduziam para o aprisco do nosso pastor, do Cristo. E lá chegando, depois já de refeitos, estabilizados, né, equilibrados, harmonizados com aquela atmosfera sublime da esfera crística, eram orientados. Houve um dia de orientação, houve um dia em que o Cristo se apresentou a todos eles e deu o recado. Ele fala mais ou menos nesses termos, eu não lembro as palavras do Senhor, eu lembro da ideia, né? Sejam bem-vindos, meus queridos, benditos, né? Sejam bem-vindos, pois o dia chegará, depois de muito falar, de muito incentivá-los, ele fala, chegará o dia em que o mundo os recebe, e como meus mensageiros, como mensageiros do Pai, levarão a continuidade dos meus ensinamentos, do meu Evangelho. E nesse dia, os homens se maravilharão, porque o conhecimento que trazem, né, no coração, na experiência, no currículo de vida de cada um deles, né, a experiência que vocês trazem é muito forte. E a palavra de vocês soará como verdade absoluta, e todos crerão. E é o que nós vemos de Kardec para cá. Essa comunidade de espíritos puros que vem em nome do Cristo trazer mensagens maravilhosas, ou pela psicografia, pelos médiuns, através da palavra,
ou através de livros da poesia. Vem nos trazer coisas maravilhosas. A literatura é tão grande, nós nos limitamos, nós, o Antônio Carlos, se limita a ler o que tem de mais moderninho, mais recente. Ou seja, de Chico para cá. Apesar de Chico já ter escrito, já tem coisas dele que já foi para lá de 60 anos, aí 70 anos, mas é moderninho. Lá na época de Kardec tem muita coisa maravilhosa. Chico só completou, só especificou melhor. Mas tem muita coisa maravilhosa. E eu, no caso, o Antônio Carlos que vos fala, geralmente se limita aos autores de agora, né? Os espíritas de agora, os escritores de agora. É o suficiente, já dá para ter um conhecimento muito bom. E mesmo os de agora, eu não li tudo, não. Eu li uma pequena parte. Suficiente para tocar meu coração. Então, as escolas do mundo aí, para tanto as escolas formais quanto as escolas religiosas, ainda, as escolas formais, muito mais. Claro, é evidente que é muito mais, né? Elas formam realmente as pessoas para serem vencedoras no mundo. E vencer o mundo com tudo que tem. E crescerem, e progredirem, acumularem talentos pessoais, de riqueza, enfim, né? E as escolas religiosas, o que elas fazem? Não fazem isso, mas deixa uma leve ponta, algumas pontas soltas, para que as pessoas se prevaleçam, né, da própria religião para conquistarem alguma coisinha no mundo também. Eu falo porque eu faço parte de um grupo, Escola de Aprendizes do Evangelho. Entre eu, meu amigo, meu companheiro lá do Vinha de Luz, o Camilo, né? A gente divide entre o primeiro e o segundo ano, a gente fica revezando, né? Entre o primeiro e o segundo ano. E é uma escola maravilhosa. Mas a gente sempre percebe que as pessoas buscam vincular o aprendizado religioso, moral, cristão, com a sua vida pessoal. É necessário vincular, mas nem todos acertam essa vinculação. Tem alguns que, para a infelicidade deles, né, ainda buscam tirar alguma vantagem disso para se sobressair. É nesse sentido que a leitura vem fazendo. Graças a Deus, são poucos. A maioria percebe o terreno que está pisando, o conhecimento que está adquirindo, e vai se moldando, se adequando e se tornando do bem, da paz, da caridade. Mas sempre vez ou outra, alguém escapa no meio e tenta se beneficiar desse conhecimento. Mas é a natureza humana. O nosso papel é não desanimar e continuar perseverando na educação das almas, dentro do pouco que nós conhecemos e dentro do muito que se tem a fazer. É isso que eu tenho a dizer. Alberto, é contigo. O Almir, está preparado aí, Almir? Pois não. Pode falar, Almir. Então, o Antônio Carlos falou muito bem das nossas instituições de educação, que estão voltadas principalmente na formação do homem no conhecimento intelectual e deixando ou seja, para suas conquistas materiais, e deixando no segundo plano, ou totalmente de lado, a formação dos valores morais. Essa é a educação nas nossas instituições. Como também colocou, as instituições religiosas têm que também alguns interesses, mas nós temos que voltar para aquela educação no sentido da formação moral do ser e não do ter. Então, como a gente pode mudar esse panorama, né? Essa visão das instituições educacionais? É nos educarmos, dar o nosso próprio exemplo, nos incorporando o ensinamento de Jesus, que foi falado anteriormente, e a partir daí abrir nossos corações e colocar em prática. Então, o nosso exemplo vai mudar aos poucos. É isso que eu queria falar. Então, vou deixar agora para o Calixto comentar. Essa questão do
educação, ela é bastante interessante, porque mesmo aqui tá o Reinaldo no seu texto, ele colocou aqui, mesmo dentro do educandário religioso, percebemos que existe uma certa promiscuidade, porque não se separa adequadamente a busca da religação com Deus e os anseios da criatura pela conquista material. E nós vemos que o retrato da nossa atualidade, porque o que nós vivemos hoje é aquela sociedade meio perdida, não sabendo bem o que vai fazer. Porque nós vivemos exclusivamente, na grande maioria do nosso tempo, voltados para as coisas materiais, para as questões materiais. Então, nós estamos aí, vamos dizer assim, o mundo está aí menos de 6 meses parado na sua economia, ora é lógico ora outro, mas nós estamos já em polvorosa, porque os que precisam trabalhar, evidentemente, precisam de ganhar, né? Os que têm emprego ou pequenos negócios, mas os grandes capitais, aqueles que ao longo do tempo exploram e ganham muito, muito dinheiro, né? E esse dinheiro, então, precisa ser colocado à disposição da sociedade. Por quê? Porque eles acumularam muito. E a sociedade, de uma maneira geral, os trabalhadores, esses recebem pouco. Pouco podem poupar e guardar, enfim, ter ali as suas reservas. Mas, como disse, diz no texto que fala da educação, a nossa educação é essa, não é? Então nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos ter uma forma igual de distribuir a própria riqueza, mas pensando isso do ponto de vista espiritual. Porque lá no primeiro bloco nós falamos que Deus nos ajuda, mas nós precisamos voltar as nossas atenções para Deus. Nós vivemos exclusivamente ligados à matéria e só lembramos de Deus mesmo quando as coisas estão degringolando, quando nós já estamos lá no fundo do poço. Então, essa educação, vamos dizer assim, voltando a falar da educação mais diretamente, essa educação financeira, econômica, ela deve ter um laço com a espiritualidade, para que nós aqui não vivamos uns no Fausto e outros à míngua de recursos. É mais ou menos o que eu gostaria de dizer. José? No último parágrafo aqui, ele diz assim, isso para quem tem fé, para quem acredita em Deus. E ele diz assim, dia virá em que todos os habitantes da terra estarão unidos no mesmo sentimento de compreensão, tolerância e caridade. É o que nós viemos falando, né, a respeito da caridade, da tolerância, da abnegação, né? E a partir de então, o solo dos corações estará pronto, significa que nós ainda não estamos prontos para receber tudo aquilo que nós estamos buscando. Precisamos nos preparar através do estudo, através da prática da caridade, de sentimentos que nós ainda não desenvolvemos em nós ainda, né? Para fazer frutificar o plantio das sementes que o semeador divino veio lançar à terra há cerca de 2000 anos. Quer dizer, Jesus já esteve na terra, já faz 2000 anos que essas sementes estão sendo... Nós ainda, na verdade, nós não estamos ainda plantando, nós estamos arando a terra, nós estamos preparando o terreno, né, para o plantio dessas sementes que um dia vai frutificar. Mas para isso nós temos que plantar. E já, na verdade, já está sendo preparada essa terra há 2000 anos
para que nós possamos realmente viver aquilo que nós almejamos. E a proposta do Cristo, né? Que todos nós devemos nos preparar para isso. É esse lembrete que também que mais me marcou aqui. Reinaldo? Luiz? Não, é o Luiz. Ah, o Luiz, né? Luiz. Luiz? Olha, gente, eu vou ser cara de pau. Eu vou na cola aqui. Tem um amiguinho nosso, gente boa, que ele disse o seguinte: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Esse amiguinho, gente boa, chama-se Allan Kardec. E na obra de Emmanuel, o Consolador, tem aqui um trechinho de um texto aqui. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução é mais especialmente a aprendizagem da ciência. A educação é a aprendizagem da vida. A instrução forma o talento. A educação, o caráter. A missão da educação é mais elevada, mais difícil a sua arte. E aí nós vemos o quão importante foi a missão de Jesus, né? O José agora mesmo falou, né, há 2000 anos. Na verdade, bem antes dos 2000 anos, porque, com outras palavras, nas culturas chinesa, egípcia, hindu, os primórdios desses ensinamentos já foram lançados. Veio a cultura hebraica lá na Torá, e também tem postulados, tanto é que tem muito rabino que fala: o que Jesus falou pode ser novo para vocês cristãos. Para nós, judeus, isso não é novidade. Está lá na Torá, só que com outras palavras. Foi preciso o quê, então? Veio muita instrução, mas pouca educação. Educação é exemplificar, dar o exemplo. Precisou vir o mestre dar o exemplo da renúncia, da humildade, da coragem, do perdão. Ou seja, instruir é bem mais fácil. Agora, educar só se educa com exemplo. Isso que é muito importante para nós que participamos do movimento espírita. Manda aí, Reinaldo, completa aí, você que é gente boa. Eu estou pensando aqui nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam assim que é chegado o tempo da grande manifestação dos Espíritos, e eles, como ministros de Deus, né, eles vêm aqui para nos instruir e esclarecer, preparando a Terra para nos regenerar, a fim de preparar a Terra para novos tempos, né, para uma fase melhor. Inclusive, nós estamos aí entrando às portas dela, né, do mundo de regeneração. Quem não souber o que é, vai ter que ler as obras do Kardec, não é? Mas os espíritos estão aí há muito tempo buscando nos auxiliar nesse sentido, nesse esclarecimento que é necessário ao desenvolvimento da nossa moral, não é? E é por isso que o Kardec, não é por outro motivo, que o Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que você nota nele transformação moral e os esforços que ele faz para domar suas más tendências. Essa é a missão dos espíritos. Eles estão aqui, como Jesus, né? Eles estão aqui para nos esclarecer, nos instruir, para nos educar, para que nós possamos compreender. No Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, olha, a instrução e a moral não caminham juntas, né? Mas a instrução vem primeiro e ajuda a criatura a entender melhor a diferença entre o bem e o mal. E esse entendimento entre o bem e o mal vai fazer com que ela escolha melhor. E ela escolhendo melhor, ela evolui. Então, a gente está indo nesse caminho de evolução. E as casas, os centros espíritas,
os programas como esse que nós fazemos aqui, pela internet, pela Rádio Estúdio FM, as palestras que são feitas nas casas espíritas, os livros espíritas, os espíritos nas suas comunicações, eles não fazem outra coisa. Eles estão aí buscando esclarecer, instruir, para que nós possamos abrir os nossos corações e aceitar finalmente aquela semente que o semeador divino veio jogar aqui no planeta Terra, em solo terreno, aí, quando ele esteve aqui, né, pessoalmente, né, encarnado, né, personificado como ser criatura humana, né, deixou lá seu status angelical, passou a ser um reles ser humano, reles entre aspas, porque era Jesus, né, mas vestiu-se de ser humano para nos educar. Então, eu creio que a função do Espiritismo ela é nessa linha, sabe? É nessa linha. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa linha que é a linha que a gente tem que seguir. Eu não posso deixar de dar o alôzinho para as pessoas aqui. Ó. Aparecida Navarro está em Ariranha, São Paulo, interior. Boa noite. Jonas Garcia disse boa noite a todos e mandou um abraço para todo mundo, que a misericórdia de Deus abençoe a todos nós, não falou de onde é. A Glória Martins é de Minas Gerais, e aí tem um pessoal aqui que não fala de onde é, Neide Franco, Maria Rosemary Correia, Iracema Roque, é aqui do bairro, Henrique Lima, Marlene Gonçalves e Vilma Silveira. Todos aí, muito obrigado pela assistência. E eu tenho aqui Regina Célia Pereira, Conceição R. Rodrigues, Dalílio Rodrigues e Ana Zeferina. Você está na Estúdio AFM e o programa A Vida, a Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Nosso programa irá até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte e internauta, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Participe do nosso programa. O nosso WhatsApp é, aqui de São Paulo, 11 969471763. Então, a região 11 969471763. E nós vamos, então, para a parte final do nosso programa. E lembrando que o Quinta de Luz, A Vida em Trânsito, é um programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê. E nós vamos ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, pela Rádio Estúdio A FM. Agradecemos muito a colaboração do nosso companheiro Arlindo dos Santos. Compartilhe as nossas páginas no Facebook. Os endereços são facebook.com/quintauzeiate e ainda facebook.com/mojiuzei. A seguir, neste bloco, nós vamos apresentar o Causo do Dia. Leremos uma página do livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e tem como título Visão de Eurípides. Antes de passar para o Calixto, eu vou pedir aos companheiros para irem prestando atenção no horário, porque às 22 horas vamos entregar para a Rádio Estúdio A, ok? Então, eu cedo o meu espaço do comentário para o Almir e ele vai na sequência, ok? Então, Calixto. Vamos lá. A leitura, o título é Visão de Eurípides, como disse o Alberto. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia sempre,
Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo, e num deslumbramento de júbilo reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado o missionário de Sacramento, notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como que se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, servindo até a morte. Então, quer dizer, depois daquele encontro, ele efetivou todo o conhecimento que ele tinha, praticando-o, porque Eurípides Barçanufo era um grande conhecedor do cristianismo. Ele foi um dos precursores do espiritismo aqui no Brasil. Ele é da década de 1880 e morreu em 1919. Ele viveu apenas 38 anos, não é? Mas ele viveu naquela época de Kardec, ou pós-Kardec, não é? Mais precisamente, e bebeu desses ensinamentos espíritas e os divulgou lá em Sacramento, numa época em que lá em Minas, principalmente, não é? A totalidade, quase que a totalidade das pessoas eram católicas. Mas ele foi bastante forte, né? Porque teve lá um educandário, e aquele educandário se esvaziou quando ele se transformou em espírita. Quando ele passou de católico para espírita,
ele perdeu toda a clientela dele. Mas ele foi tão fiel, até lembrando um pouco Paulo, né? Foi tão fiel a Jesus e aos seus ensinamentos que ele criou um colégio espírita em Sacramento. E, por incrível que pareça, ele tinha muitos alunos, né? Tinha muitos alunos. E ele tinha, assim, uma capacidade mediúnica muito bonita. Eu acho até interessante que quem quiser, quem desejar, pode conhecer, deve conhecer a biografia do Eurípides Barçanufo. Tem até um vídeo no YouTube que ele é narrado pelo Lima Duarte. Conta, né, a história do Eurípides Barçanufo. Principalmente, é bonito mesmo, quando ele também, né, lógico, não é mesmo? Não, mas também quando ele aceita, né, o Espiritismo como a sua religião. Vamos dizer assim, quando no momento em que ele, de fato, se convence de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É muito bonito de ver. Almir, quer falar? Gostaria de fazer uma pequena reflexão, uma pergunta para todos nós, ouvintes. Você que é espírita, cristão ou qualquer outra religião, se fosse você, numa noite, em desdobramento, no caso que Eurípides que se vivenciou, e diante de Jesus, ele perguntasse a você em relação em relação ao Evangelho, você está praticando? Qual seria a sua resposta? Nós vimos no primeiro bloco o devotamento e a abnegação, a caridade. Como estamos realizando na prática a caridade no ensinamento de Jesus? Por obrigação? Por devotamento? Ou devotamento e abnegação? Eu passo agora para o José. A vivência do Evangelho, como nós viemos falando desde o início, é conhecer, nos educar dentro do Evangelho, dentro do cristianismo. Será que nós realmente, todos nós, conhecemos verdadeiramente os ensinamentos de Jesus? Para que nós possamos vivenciar, interiorizar, nós devemos ser o Evangelho vivo nas nossas atitudes, na nossa prática, no nosso dia a dia. Será que essa é a vivência que nós temos? Devemos fazer, como o Almir falou, nós temos que fazer essa reflexão para que nós possamos entender Jesus. Estuda Kardec para entender Jesus. E para isso nós precisamos do quê? Compreender verdadeiramente o que é o Evangelho. É somente a prática da caridade, o amor ao próximo. Nós estamos praticando isso no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho. É uma observação para que nós possamos realmente fazer como o Eurípides fez aqui. A partir do momento que ele viu Jesus, teve um encontro com Jesus. Já pensou uma situação dessa em nós? Porque muitas vezes as pessoas acreditam em Jesus, mas falam de Jesus, mas tem uma parte que fala assim, mas Jesus está muito longe de nós. Mas Jesus mesmo diz assim, onde tiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, ali estarei. Nós temos certeza disso? Se nós tivéssemos verdadeiramente certeza disso, nós iríamos praticar realmente os seus ensinamentos com mais afinco, né? Com mais dedicação no nosso local de trabalho, no nosso centro, na nossa casa religiosa, né? Muitas vezes nós nem na nossa casa religiosa direita nós vamos, nós não participamos porque muitas vezes nós não temos tempo, né,
de ir até a casa ou de praticar a caridade com as pessoas que lá convivem, participam da casa. Então, devemos observar esses ensinamentos, esse encontro de Jesus, quando Jesus fala, né, que não é por aqueles que não conhecem o Evangelho, mas ele chora por aqueles que conhecem, mas não praticam. Só para a nossa reflexão. Luiz que gosta do Evangelho, né, Luiz? Luiz fala muito bem sobre o Evangelho. Luiz, fica à vontade. Olha, lendo e ouvindo o texto, realmente eu não foge a minha compreensão, né? Esse encontro do Eurípides com Jesus. Mas me chama a atenção para uma questão que é de natureza espiritual e é estudada a documentação, inclusive, no campo científico. Há universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que estudam a chamada de experiência de quase morte. E nós notamos que muitas dessas pessoas que passaram pela EQM, experiência de quase morte, que elas se encontraram com parentes, com amigos que os precederam nessa jornada chamada pátria espiritual. E que lá tiveram uma conversa ao pé do ouvido, vamos dizer assim, que quando elas retornaram, elas falaram: olha, pode falar o que quiser, que é um delírio, uma reação neuroquímica, mas eu vi fulano, eu vi Beltrano, eu falei com Cicrano. E estas pessoas, muitas delas, mudaram significativamente e algumas mesmo mudaram radicalmente. Por quê? Porque a conversa oriunda de alguém que ama, que deseja nosso bem, encontra em nós, mesmo em nós que ainda nos encontramos na retaguarda da marcha evolutiva, encontra aquilo que o estudo da física na acústica fala de ressonância. Nós já avançamos hoje alguma coisa. Então aquelas palavras encontram alguma ressonância em nós, porque nós já erramos muito, já choramos muito, e lembramos. Se não lembramos, o Luiz Carlos, por exemplo, figurando, se o Luiz Carlos não lembra, mas o espírito que hoje se manifesta como Luiz, lembra, não reencarnou para passeio, não reencarnou para ficar fazendo graça, reencarnou e foi encaminhado ao espiritismo porque o tempo urge, porque o compromisso tem que ser honrado. Porque muitos esperam do Luiz, esperam do Juiz, do José, do Calixtinho, e todos nós que estamos em meio, à frente nas fileiras da Casa Espírita, que nós possamos retribuir todo o bem que nós recebemos. Isso é de vital importância para nós refletirmos e transmitirmos àqueles que frequentam a Casa Espírita. Lembrar desse convite, lembrar dessa necessidade que inclusive está lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, que em parte dela, parte da resposta é explícita, taxativa e incisiva. A reencarnação, nós reencarnamos para quê? Para a prática do bem, única e exclusivamente. Está lá, não sou eu que digo, são os espíritos que com Jesus e com o Espírito da Verdade trouxeram a codificação. Prática do bem, objetivo único da vida. E é interessante porque nós vamos, por exemplo, na época de Jesus, nós vamos ver lá na obra, essa obra memorável, Memórias de um Suicida. Quantos na época de Jesus, mesmo ele pregando o amor, vivenciando, educando pelo exemplo, traíram Jesus, riram de Jesus? Camilo Castelo Branco fala lá que na sua rememoração ele lembra com
enorme vergonha que ele aceitou por vinho apedrejar o Cristo e maldizê-lo. Naquela época não havia ressonância nele, não havia ainda resquícios de uma evolução dos valores do Espírito, essa paternidade divina. Mas agora, posteriormente, ele começava a despertar, ainda que pela dor de um erro trágico como o suicídio. E assim somos todos nós, principalmente, com todo respeito a outros segmentos, mas nós que estamos em meio à doutrina dos Espíritos, que veio para trazer à baila da luz do dia essa verdade da vida espiritual, de que a vida não cessa, a morte é apenas uma transição de plano, e que todos nós atingiremos o objetivo que é a plenitude de nossas potencialidades. Esse é o convite sublime, que nós não precisemos ser levados, como foi levado lá o nosso amigo Eurípides, meio que, opa, vamos lá, meu filho, você precisa tomar um tranco, despertar, ou numa experiência dolorosa de quase morte por um acidente, por alguma fatalidade, mas que nós possamos permitir que essas lições do Cristo, que essas lições da exemplificação do Chico, do Divaldo, das pessoas que trabalham na causa do bem, no protestantismo, no catolicismo, na Umbanda, os ateus, nossos irmãos ateus, que podem dizer não acreditam no Cristo, não acreditam em Deus, mas que trazem a flama em seus corações e em suas mentes de amar, servindo. E por isso, às vezes, são muito mais assistidos do que nós, porque não precisam de uma ideologia. Por convicção, preferem e optam por ser bons, serem solidários, serem, na acepção da palavra, serem humanos. É o que eu tenho a complementar. O Antônio Carlos não falou ainda, né? Ainda não, Antônio Carlos. O Almir pulou. Tudo bem, tudo bem. Alberto, tem o quê? 2, 3 minutos, é isso? Tem uns 5 minutos. Tem quase 5 minutos aí. Tá certo, então. Bom, a biografia, como disse o Calixto, né, do nosso querido, o nosso querido personagem de hoje, né? Ele é maravilhosa. Mas não vamos nos apegar ao que a maioria já falou, né? Vamos nos apegar ao encontro dele com o Cristo. Não tem diferença do que aconteceu com o doutor de Jerusalém, Saulo, né? Doutor Saulo, que munido da autoridade, da lei, escoltado de Jerusalém, né, com uma escolta, né, de soldados do Templo de Jerusalém, estava indo até Damasco para prender um grupo de cristãos. E o Cristo se manifesta a ele e a vida dele muda. E eu diria mais, não só a vida dele mudou, mas ele conseguiu mudar, converter um grande número de cristãos. Se não fosse pelo Paulo, principalmente os outros discípulos e apóstolos, né? Paulo era só apóstolo, os outros eram discípulos e posteriormente apóstolos. Se não fosse por Paulo, pelo apóstolo Paulo, os discípulos, né, do Cristo teriam, mas não com a rapidez com que Paulo começou. E por quê? Por causa de uma transformação pela presença do Cristo na vida dele. Só que ficou bem claro, ele tinha já todo o conhecimento. Ele era um doutor da lei, um sacerdote. E como foi falado aí, o Luiz, né, foi que falou, que os judeus traziam já parte desse conhecimento já nos seus livros sagrados, na Torá.
e faltava aplicação. Eles eram conhecedores, eles tinham a intelectualidade, eles tinham a instrução, mas faltava a educação que associa com a moral, com a ética. Isso faltava a eles. Assim como Paulo. O encontro dele com o Cristo fez com que despertasse nele sentimentos que ele ignorava. E eu digo aqui que com Eurípides foi a mesma coisa. O despertar, ele já trazia na sua mente espiritual, no seu cabedal de conhecimentos, nos seus escaninhos da alma, né, da mente, ele trazia já o conhecimento. Praticamente, ele não aprendeu muito de intelectualidade nessa passagem, mas, com certeza, ele solidificou, fundiu o seu intelecto com a sua moral, com a sua ética, com o seu amor. Tanto é verdade que, após esse encontro com o Cristo, ele se dedicou de corpo e alma à causa cristã, numa região pobre, necessitada, num tempo antigo, onde não existiam fundo social para socorro do necessitado, nada disso existia. As pessoas sobreviviam como davam, das migalhas que lhes sobravam. E logo, claro, a necessidade era imensa. Ele se dedica de corpo e alma aos necessitados de seu tempo, a ponto de, com a chegada da gripe espanhola, em 1918, dedicou-se plenamente a cuidar dos necessitados. Deixou todos os seus afazeres e foi para as frentes de trabalho, o que nós chamamos hoje, né, os hospitais de campanha, né? Foi para as frentes de trabalho e ficou à cabeceira dos enfermos até adquirir também a febre, a gripe espanhola. Acometido de febre, foi obrigado a ficar no seu leito faleceu. Feliz por ter servido ao Cristo. Em nenhum momento, a partir do instante que ele ficou à frente de Jesus, em nenhum momento ele esmoreceu. Foi firme, conciso, determinado até o último instante dele, demonstrando o amor e o carinho pelo próximo em nome do Cristo Jesus. E assim devemos ser nós. Nós ainda estamos longe de ser um missionário como Eurípides. Porém, podemos começar a praticar isso. A nós que já estamos na frente das casas espíritas e aos irmãos que estão nos ouvindo. Comecemos aos poucos, não é preciso radicalizar, mas é preciso começar. Senão não chegaremos ao nível de um espírito, de uma elevação dessa. Se queremos as glórias do céu, como diz a Bíblia, né? Temos que provar que somos capacitados para tal, praticando a caridade e o amor ao próximo, sem distinção. É isso que eu tenho a falar. Reinaldo, participações? Participações aqui, Elisa Cogo, ela disse que deu uma boa noite, está de Santiago, lá no Rio Grande do Sul. José Pereira, Rita Guiar e Cida Queiroz. Todos mandando boa noite para nós. Ok, eu registro aqui Bia Calvi e nós chegamos ao final do nosso programa e agradecemos muito a audiência na Estúdio AFM, também a audiência aqui pelo Facebook, pelos canais do Facebook, dos nossos ouvintes. Quinta de Luz, a vida em trânsito. Vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, pela estudioafm.com e também pelo Facebook Quinta Usei Arte. Vamos às despedidas bem rapidinho. Almir? Boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira. Antônio Carlos? Boa noite a todos. Obrigado pela atenção, pela preferência, pela nossa programação e que Deus esteja com vocês. Calixto?
Boa noite, Alberto, a todos os ouvintes e internautas do Facebook. José. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Luiz. Boa noite, muito obrigado à colaboração e participação de todos os encarnados e desencarnados. Reinaldo. Boa noite a todo mundo aí, o pessoal do Lar da Prece que nos acompanhou aqui pelo Facebook do Lar da Prece, o pessoal que acompanhou pelo Quinta de Luz, aos amigos, né, tão seletos que conseguimos se reunir hoje aqui, 6 amigos, né, de peso aqui comigo. Muito agradecido, boa noite para vocês, até a semana que vem. Ok. Visamos, então, aproximar você, querido ouvinte e internauta, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita.